Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma parte da Palavra de Deus com você. E a palavra que eu quero compartilhar com você se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. Muito interessante essa palavra de Deus. Peço que você escute essa palavra com atenção. Ouça essa palavra com atenção, para que você possa ser grandemente abençoado, em nome de Jesus. Antes de nós fazermos a leitura do texto, quero agradecer de todo o meu coração a você que se inscreveu no canal, você que está inscrito no canal, você que está assistindo os vídeos, você que está curtindo. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Muito obrigado por todos vocês que estão engajados aqui no canal. Em nome de Jesus, agradeço mesmo de coração e que Deus abençoe grandemente cada um que tem se inscrito aqui nesse canal. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo. Ou tem tradução que diz dando soco no ar. Glória a Deus. Queridos, do que eu quero falar, o que eu quero compartilhar com você nesta mensagem de hoje? A mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é sobre lutando por uma recompensa. Entenda que isso é muito interessante. É muito importante você saber disso. É muito importante você saber, você entender, você ter a consciência que você está lutando, mas você luta para alcançar um resultado. Você luta para ter uma recompensa. Porque ninguém luta por lutar. Ninguém entra numa guerra somente para guerrear. Ninguém entra numa luta com o prazer apenas de estar lutando. Quando a gente entra numa luta, a gente precisa ter uma consciência que nós estamos lutando para vencer e então termos o resultado dessa luta, dessa batalha, dessa peleja, que é o que, pastor? Que é a recompensa. Então nós lutamos por uma recompensa. Entenda isso. Todas as lutas que você tiver que enfrentar, todas as lutas que você tiver que passar, saiba que você está lutando para que você possa obter uma recompensa. E nas lutas que nós temos, nós podemos lutar em várias esferas da nossa vida. Nós podemos lutar em várias áreas da nossa vida. Nós temos as lutas que nós chamamos de lutas espirituais. Então nós precisamos entender contra quem devemos lutar, ou contra quem estamos lutando. É importante você entender o momento da sua luta. É importante você entender as circunstâncias da sua luta. Contra quem você está lutando, em que esfera você está lutando, o porquê que você está lutando. Você está lutando contra quem? Você está lutando por qual propósito? Você está lutando por qual recompensa? Você está me entendendo? Isso é muito importante para que você se fortaleça na luta. Para que você não lute de qualquer jeito. Para que você tenha objetivo na sua luta. E que esse objetivo seja a recompensa que você vai obter após a luta. Então todas as lutas, elas devem ser lutadas com um propósito de você ser recompensado pela luta que você lutou e que você venceu. Então contra quem nós devemos lutar? Como eu falei, existem lutas em várias esferas. Existem as lutas espirituais. Ali Paulo vai dizer, ali na carta aos Efésios, acerca dessa luta espiritual.
Paulo ali vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra principado, potestade, contra poderes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Então ali Paulo vai descrever uma guerra espiritual, uma luta espiritual, uma batalha espiritual. E Paulo ali vai dizer o que nós temos que fazer para entrar nessa batalha, para entrarmos nessa guerra, para vencermos essa luta. Paulo ali vai falar sobre as armaduras de Deus. E ali em Efésios capítulo 6 ele vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele vai descrever ali as armaduras de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho. E ali ele vai dizer que nós temos que nos revestir do espiritual para lutarmos no espiritual, para vencermos essa luta no reino do Espírito e sermos recompensados pela vitória que nós havemos de absorver por conta dessa luta, dessa batalha. Você está me entendendo? Então existe a luta espiritual. Talvez você esteja lutando essa luta, talvez você esteja batalhando nessa área. Talvez a sua luta, a sua peleja, a sua batalha, a sua guerra esteja acontecendo agora na dimensão espiritual, no reino do Espírito, e você precisa se revestir das armaduras de Deus. Você precisa se revestir do espiritual, para que você possa lutar no reino do Espírito, lutar no espiritual e vencer em nome de Jesus. E depois que você lutar, depois que você vencer, o que vai acontecer? Você vai ser recompensado. Por quê? Porque todas as lutas que nós tivermos que lutar, devemos lutar para obter um resultado. Devemos lutar para alcançarmos uma recompensa em nome de Jesus. Então a primeira luta, contra quem você deve lutar? Ou contra quem você está lutando? A primeira luta ela é espiritual. Mas também tem uma outra área da nossa vida que nós também lutamos, que são o quê? As lutas carnais. Existe luta carnal? Existe a luta carnal. E o próprio Paulo vai dizer ali em Coríntios, em Romanos ele vai dizer, capítulo 8, ali ele vai dizer que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então existe uma guerra de espírito e carne. Os nossos desejos carnais querendo fluir em nós e o espírito lutando para que nós possamos manter essa vida espiritual pura, santa, diante de Deus. Então nós temos as lutas carnais, e essas lutas carnais, elas podem também se tornar em luta física. As lutas físicas, por exemplo, você deve estar lutando contra uma enfermidade, você deve estar lutando contra uma doença, você deve estar lutando contra um mal que se alojou no seu corpo físico, e você está lutando contra esse mal, e você está batalhando, você está pelejando contra esse mal. Mas por que você está lutando? Você está lutando para obter uma recompensa. E a recompensa dessa sua luta fisicamente, na carne, falando no corpo, é justamente para obter a sua saúde física, a saúde do seu corpo. Então existe a luta espiritual, existe a guerra espiritual. E quando você luta e vence, você é recompensado espiritualmente. Existe a luta física, a luta carnal. Quando você vence, você é recompensado fisicamente. E aqui eu quero dar um exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela lutou, ela guerreou, ela batalhou, ela pelejou por 12 anos, consecutivo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Ela estava lutando ali. A sua luta era física, pela uma doença física que ela carregava com ela. 12 anos aquela enfermidade, 12 anos aquele fluxo de sangue, 12 anos aquele mal no corpo dela. E ela estava em uma luta constante, em uma peleja constante, em uma guerra constante. Mas ela lutava para obter uma recompensa, para ter um resultado. E a recompensa e o resultado pela qual aquela mulher lutou durante 12 anos era a recuperação da sua saúde física. Essa era a recompensa dela. Então ela lutou a luta carnal, a luta física,
para ser recompensada com a saúde, com a cura. Daí ela se aproximou de Jesus. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes, passou por entre a multidão, tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela imediatamente ela é curada. Ela sente no seu corpo, no seu físico, na sua carne. Ela sente que ela está curada. Então Jesus, ele para e diz: quem me tocou? Alguém me tocou. E dizem ali os que estão ao redor dele: mestre, todo mundo te aperta, te comprime e tu perguntas: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Aleluia. Então aquela mulher ela foi recompensada. E ela disse: Senhor, fui eu quem te toquei. Aquela mulher chegou tremendo diante do Senhor, temendo e tremendo. E ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. 12 anos lutando, 12 anos guerreando, 12 anos pelejando. Uma luta física, uma luta na carne, uma luta no corpo. E ela venceu aquela luta e ela foi recompensada, glória a Deus, com a sua cura e com o seu milagre. Então, lutando por uma recompensa, em todas as áreas que nós tivermos que lutar, em todas as áreas que você tiver que lutar, lute por uma recompensa, por um resultado. Pois você verá o resultado da sua luta, você terá a recompensa do seu trabalho, da sua luta, da sua guerra, da sua peleja e da sua batalha. A terceira área em que você pode estar lutando e que existe também uma luta, nós falamos da lutas espirituais, nós falamos da luta física, luta carnal, mas também existem as lutas, as batalhas emocionais. E aqui já entra na área dos sentimentos. E existe uma batalha, talvez uma depressão, um sentimento de derrota, um sentimento de miséria na sua vida. Uma depressão, perdeu o ânimo, perdeu a alegria, perdeu o desejo, a vontade de viver, não quer mais viver, não valoriza mais a vida. A depressão é uma doença emocional na alma, a angústia profunda. Então essas coisas são doenças emocionais. E como doenças emocionais, você precisa lutar contra isso. Você não pode se entregar. Assim como as lutas espirituais, quando você luta, você vence. Quando você vence, você é recompensado. Assim como nas lutas físicas, nas lutas carnais do seu corpo, quando você luta, você vence. Quando você vence, você é recompensado. E nas lutas emocionais não são diferentes. Quando você luta, quando você se dispõe a lutar, quando você vai para cima, quando você não se entrega, quando você não baixa a guarda, então você vai vencer. E quando você vencer, você será recompensado, glória a Deus. Lute, meu amado, lute, minha amada. Entenda que depois da luta tem a recompensa. Que depois das lutas vem o resultado. E o resultado é justamente, as recompensas, justamente o que vai te motivar a lutar para que você possa vencer. Você está me entendendo? Então, olha só que maravilhas. Olha o que o apóstolo Paulo, ele está aqui descrevendo para nós. Ele está dizendo que ele luta, ele diz que corre, não de qualquer jeito, mas ele tem um objetivo na sua corrida. Ele diz que luta não como quem está dando soco no ar, não, sem objetivo. Paulo lutava com objetivo. Se as lutas eram espirituais, Paulo lutava no reino do Espírito. Se as lutas fossem carnais, Paulo lutava ali contra as obras da carne, contra o mal que assolava a sua carne. Se as lutas fossem emocionais ou sentimentais, Paulo sabia muito bem discernir em que área ele estava lutando. Busca o discernimento para que você lute na área certa, contra os inimigos, que você realmente sabe que você está lutando. E lute com um propósito, lute para obter uma recompensa, lute para ter um resultado. Não lute de qualquer jeito, não lute só por lutar. Não existe lutar só por lutar, não existe prazer na luta, não existe prazer na batalha, não existe prazer na guerra, existe o prazer na recompensa e no resultado. Glória a Deus.
E quando você luta por uma recompensa e por um resultado, você luta de forma que você vai glorificar a Deus. Eu quero aqui trazer para nós um exemplo de Davi e Golias. Você conhece a história ali de 1 Reis, capítulo 17, ali onde vai narrar a história do Golias, o gigante Golias, que era o gigante do exército dos filisteus, que desafiava o povo de Deus, Israel. Você conhece o texto vai dizer, se você não conhece, vá lá, pega a sua Bíblia, vá lá em 1 Samuel, capítulo 17, lê o texto com atenção e você vai ver. E observe nessas palavras que eu vou te dar aqui. Os filhos de Jessé, irmão de Davi, estavam na guerra. Estavam lá para guerrear junto com o exército de Israel. Jessé, pai de Davi, manda Davi ir até o exército, lá onde estão seus irmãos, levar mantimentos e levar 10 queijos para o rei. Davi vai, e quando Davi chega lá, Davi observa cenas muito inusitantes, muito interessantes. Davi chega e não vê o povo guerreando, porque Davi imaginava que quando chegasse lá ia estar uma guerra travada, ia estar uma batalha travada, e quando Davi chega lá, não vê nada disso. Vê Israel, o exército de Israel escondido por trás das montanhas, e do outro lado o exército dos filisteus, e de vez em quando vinha o Golias e desafiava o exército de Israel. No momento que Davi chega lá, o que acontece? Davi vê o Golias desafiando o exército de Israel. E Davi ouça uma conversa entre os soldados do exército de Israel. E a conversa era essa, que ele dizia que, eles conversando entre eles, ele dizia entre eles que aqueles que ferisse aquele filisteu Golias, o rei iria dar muitas riquezas. O rei iria lhe dar sua filha em casamento. E o rei iria isentar a casa de seu pai para todo sempre de impostos. Davi ouviu aquilo. Olha o que Davi ouviu, olha o que motivou Davi, olha o que fez com que Davi viesse se despertar para enfrentar o inimigo. E Davi ouviu aquilo, e Davi, para ter a confirmação, ele faz a pergunta: o que é que o rei vai fazer? O que é que o rei vai dar quem vencer aquele inimigo? E os homens respondem a mesma coisa. O rei vai dar riquezas, o rei vai dar sua filha em casamento, e o rei vai isentar a casa de seu pai e toda a sua família de impostos para todo sempre. E isso fez com que Davi se motivasse a lutar, a enfrentar aquele gigante, aquele Golias. E o que acontece? Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus de Israel, do exército de Israel? E Davi se dispõe a lutar. E Davi luta. E Davi encara o gigante. E o Davi encara aquele filisteu Golias, onde todo o exército estava com medo, escondido. Davi encara, Davi vai para cima, Davi vai com a esperança. Porque Davi estava lutando por um propósito, Davi estava lutando por uma recompensa. Davi estava lutando porque o rei ia lhe dar riquezas. Davi estava lutando porque o rei ia dar sua filha em casamento. Davi estava lutando porque o rei ia isentar toda a casa de seu pai de impostos. Então havia uma recompensa naquilo ali. E Davi lutou com uma arma tremenda. Davi usa a arma tremenda para enfrentar aquele gigante. Não estou falando da funda das 5 pedras lisas que ele pegou no ribeiro. Eu estou falando da arma poderosa. Eu estou falando de uma arma imbatível, infalível que Davi usou. Davi usou o nome do Senhor, do Deus dos exércitos de Israel, para confrontar aquele inimigo. Mas Davi estava lutando por uma recompensa. Então eu queria trazer essa palavra para você só para fazer com que você entendesse mais um pouquinho. Com quem você está lutando? Por que propósito você está lutando? De que forma você está lutando? Qual é o objetivo da sua luta? Que área você está lutando? É na área espiritual, na área carnal ou na área emocional? Defina a área em que você está na luta. E lute por uma recompensa. Lute por um objetivo. Lute por um resultado. E Deus em Cristo te abençoe. Não desiste. Não pare de lutar, porque ninguém luta por lutar. Ninguém entra numa batalha só para batalhar. Ninguém entra numa guerra só para guerrear. A gente entra para lutar, para vencer e para obter uma recompensa e um resultado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.